Seguindo adiante, nós vamos analisar agora um capítulo que fala sobre as águas naturais, pluviais e não fluviais, que são aquelas que caem da chuva naturalmente no imóvel, e o imóvel inferior é obrigado a receber essas águas. Analise, portanto, senhores, um prédio de 3 andares em que, com a chuva caindo, vai escorrer água para os imóveis inferiores. Essa água que cai naturalmente, o imóvel inferior é obrigado a recebê-la sem qualquer contestação. Mas se não for naturalmente, são as águas fluviais mecanizadas, industrializadas, com a intervenção humana, o imóvel inferior não é obrigado a recebê-la. Por exemplo, o escoamento de águas de piscinas do imóvel superior num prédio. A água que o prédio superior quer escoar depois de ter lavado o seu piso, a sua roupa. Os imóveis inferiores não são obrigados a receber esse tipo de água. Mas se, no entanto, a água que esse imóvel superior despejou era água que ainda teve alguma serventia para o imóvel inferior, este imóvel inferior, abatido o valor do benefício recebido por essa água, mesmo assim, ainda poderá reclamar do imóvel que despejou as águas que não vieram de forma natural. Num outro contexto, analisa-se, por exemplo, 3 chácaras vizinhas, e apenas numa delas tem o nascedouro da água, que sempre serviu às 2 outras chácaras. Belo dia, o dono da chácara, que tem um nascedouro, resolve proibir que os demais tenham acesso. A lei não permite. Você pode até fazer o represamento das águas, mas não para prejudicar as outras pessoas que já vinham fazendo uso dessas águas de brejo, das águas que nasciam ali em uma das chácaras e que corriam e serviam às demais. Há um outro ponto que se analisa aí na vizinhança no tocante a essas águas, que são pessoas que moram às vezes em bairros mais afastados e que lavam as suas roupas num tanquinho, as suas vasilhas, talheres do almoço, e aquela água escorre pela calçada e vai descendo as demais calçadas, sem fazer o local de retesamento. Os vizinhos que estão passando por esse constrangimento passam até por um crime de injúria real. Nenhum vizinho é obrigado a receber do imóvel que está na rua de cima as águas fétidas, com lodo, de sujeira, despejadas e que seguem calçada abaixo, porque aquele imóvel não criou um mecanismo de acondicionar aquela água e porque o poder público ainda não fez o saneamento no bairro. Poderia criar-se um fosso até que o saneamento do município chegasse por ali para fazer as redes de esgoto. Então, vizinhos nenhum são obrigados a receber águas fétidas, sujas, que são produzidas pelo imóvel vizinho. Adiante, vamos analisar agora a questão das árvores. A árvore que cumpre esse papel muito importante de fotossíntese, cuidando da purificação do ambiente para nós em dias de tanta poluição, e que às vezes também é motivo de muitas intrigas, rusgas e conflitos na vizinhança. Se o vizinho possui uma árvore no seu quintal e essa árvore está com os seus galhos adentrando o imóvel vizinho, os galhos, a raiz, a legislação orienta que o imóvel vizinho poderá fazer a poda dessas raízes, galho, no marco divisório entre esses imóveis vizinhos. A doutrina, a jurisprudência e o bom senso recomendam que, antes de fazer isso,
é bom conversar com o vizinho, porque a árvore pode morrer com essa poda e com esse corte de raízes que estão adentrando o imóvel vizinho. Mas é claro que às vezes há dificuldade desse entendimento e essas raízes começam a quebrar o piso do imóvel vizinho, rachar as suas paredes. A sujeira que os galhos estão levando para o imóvel vizinho são sobremaneira, então gerar incômodo ao imóvel vizinho. Chega um momento, então, que o imóvel vizinho que está recebendo os galhos dessa árvore que vem de outro imóvel resolve tomar as providências da poda, do corte dos galhos que ali estão adentrando, rente ao marco divisório e até mesmo as raízes que estão quebrando o seu piso e fazendo o trincamento na parede. Ele já tem todo o direito, inclusive, de reparação de danos, esse vizinho que está sofrendo todas essas interferências pela árvore do imóvel vizinho. O aspecto curioso é que, se esses galhos da árvore passaram para o imóvel vizinho, era um pé de laranja, tangerina, e ali os frutos ainda estão pendentes, verdes, vinculados à árvore, o vizinho não pode puxar esses frutos, porque ele estaria praticando, para muitos autores, ou apropriação indébita, para outros furto, que o vizinho poderia buscá-lo, porque está vinculado à árvore dele, e o fruto seria o acessório dessa árvore. Mas se esse fruto, no entanto, que está nessa árvore que passou os galhos para o imóvel vizinho, cair maduro naturalmente lá no imóvel vizinho, aí sim o dono do imóvel vizinho será o proprietário desse fruto. Mas nesse mesmo exemplo, se porventura esse fruto dessa árvore cair dos galhos que passaram para a porta da rua, ou seja, para a avenida, que é um bem público, esses frutos mesmos caídos ali ainda continuarão pertencendo ao dono da árvore, se ele porventura for lá e achar, ainda encontrar e não perceber quem levou esses frutos, fica o dito pelo não dito, mas a regra é que esses frutos ainda pertenceriam ao dono das árvores, mesmo se caído numa rua, numa avenida, que é um patrimônio público. Mas quando esse fruto maduro cai no imóvel vizinho, ele pertence ao imóvel vizinho. Nós temos posicionamentos de Pontes Miranda, de Maria Helena Diniz, de Carlos Alberto Gonçalves, todos civilistas de renome, e eles articulam manifestos de apropriação indébita, de furto, de todas essas circunstâncias que podem restar caracterizadas. Nesse contexto ainda pode surgir um fenômeno da árvore meia, que é exatamente aquela árvore que está fincada exatamente no marco divisório entre os dois imóveis vizinhos. Ela será de propriedade de ambos os imóveis. A metade do imóvel que está do lado de cá e a outra metade do que está do lado de cá, que poderão fazer uso simultaneamente dos frutos, galhos e até fazer a poda deles, de acordo com aquele lado dessa árvore que está dentro do seu imóvel. Não é nada fácil. O bom senso, a razoabilidade, a política da boa vizinhança é que vai sempre encontrar um meio de solucionar essas questões de árvore, porque a árvore pode cair a qualquer momento, inclusive estragando o imóvel vizinho, o muro dele, a parede, e o dono da árvore é que vai ter que indenizar, a exemplo do que observamos nas grandes cidades, quando chegam as chuvas com muito vento e tempestade, inúmeras árvores caem sobre os veículos, e o poder público é que vai indenizar, porque ele arborizou a cidade para trazer melhor aparência, para trazer conforto à população, mas ele deveria também fiscalizar as suas árvores de tombarem com a ventania ou com a chuva. Os fiscais, aqueles mesmos fiscais que fazem a poda dessas árvores, quando os galhos delas estão
embaraçados com as fiações elétricas, telefônicas. E a gente sabe que há um período próprio para a poda das árvores, para evitar maiores danos ou prejuízos às árvores. Mas quando chega nesse quadro de risco, de perigo, das árvores estarem com seus galhos entremeados nas fiações, aí a poda é feita pelo poder público municipal, a administração do município com seu fiscal, vai ali e faz a poda da árvore. Adiante, observamos nós, ainda nesse universo do direito da vizinhança, sobre o direito de passagem. Há um princípio constitucional que traz alguns reflexos importantíssimos nesse contexto do direito de passagem. O direito de ir e vir, de locomoção. E a maioria das pessoas terão, sim, o direito de ir e vir nesta seara da vizinhança. Às vezes tem um imóvel que está construído lá no fundo dos demais imóveis que ficaram na frente. Nós chamamos isso de incrustamento relativo ou absoluto, e ele não tem como chegar à rua, ao nascente, ao porto, senão passando por entre os demais imóveis, pelas paredes, muro, porque ele não tem uma via de acesso. Esse encravamento absoluto ou relativo traz esse impedimento para o dono desse imóvel, que ficou com a última construção no fundo das demais casas que foram sendo construídas pela frente, e hoje ele precisa ter acesso à rua, ao nascente, ao porto. E nesse momento a legislação fala que, inexistindo um meio de acesso, uma viela, um corredor, escadarias, ele vai ter que fazer a demolição de parte dos imóveis que estão na frente para que possa alcançar a rua, o porto, o nascente. A legislação até admite que os imóveis que estão à frente, os seus proprietários, que irão sofrer demolição em parte deles para garantir o direito de passagem daquele imóvel que está encravado ao fundo, poderão realizar a obra com seus próprios custos, para evitar, por exemplo, maiores prejuízos, descaracterização de seus imóveis. Eles poderão promover essas obras, de criar um meio, um mecanismo de acesso, para que aquele imóvel que esteja encravado possa ter uma passagem para se chegar à rua. Então eles fazem a obra e repassam isso depois ao proprietário do imóvel encravado, que agora vai ter o acesso. E com isso evitaram maiores descaracterização em seus imóveis.